Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e com essa longa sequência de treinos que o Corinthians vai ter até o começo das competições mais importantes, o técnico Fernando Lázaro resolveu fazer a boa para a imprensa e abriu seu treino aí nesta manhã, e alguns novos detalhes foram divulgados. O primeiro é que tanto o Fausto quanto o Paulinho não treinaram hoje, ficaram apenas na parte interna do CT, fazendo ali o famoso controle de carga. Além disso, Yuri Alberto e Balbuena também não treinaram, mas isso por motivos óbvios, estão com suas seleções. O Renato, claro, tratando sua lesão, por sinal já tá bem perto de voltar, e no mais eu acho que é isso. Esses 4, 5 aí ficaram de fora do treino de hoje. Mas ainda assim, mesmo sem toda essa rapaziada, o Lázaro organizou trabalhos preparativos para o amistoso de amanhã e treinou um time titular composto por Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Rony, Maicon no lugar do Renato, Juliano e Adson, e no ataque Roger Guedes e Romero. Já no eventual segundo tempo aí com o time reserva, eu imagino que o Fausto vai jogar, tem informações aí que ele vai participar do amistoso de amanhã. Paulinho eu já não sei, então deve ser algo do tipo com Carlos Miguel, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Murilo e Bidu, Fausto, Duqueiroz e Matheus Araújo, Pedrinho, Júnior Moraes e Giovani. Acho que deve ser mais ou menos por aí. Quanto ao Barleta, pode ser que jogue, mas como chegou agora, acho que só segunda mesmo. Fechou? E por falar nesse amistoso, que eu até tinha falado ontem aqui que aconteceria hoje por volta da manhã, na verdade não, vai acontecer mesmo na sexta-feira, agora sim amanhã, e não vai ser contra o Coritiba como falado também, mas sim contra o Red Bull Bragantino B, ou melhor, contra o Red Bull Futebol, que do contrário, como eu falei ontem, não é esse Bragantino que a gente conhece, mas sim o outro time da Red Bull, o antigo Red Bull Brasil, que hoje em dia se chama apenas Red Bull Futebol, e que atualmente disputa a Série A3 do Paulistão. Portanto, o amistoso de amanhã será contra um time quase amador, digamos assim, praticamente para ser um saco de pancadas. E aí, na segunda vem o Coritiba, que aí sim é um time de Série A, que tem um time mais forte, vai vir com o seu time titular, e aí vai ser naquele mesmo esquema do primeiro tempo o time principal e no segundo o time reserva. E lembrando, fiel, novamente, que a tendência é que esses dois jogos sejam às escuras, sem transmissão ao vivo. Mas é provável que os jornalistas estejam lá no CT novamente para acompanhar essa partida, e aí cada um deve fazer o tempo real em suas redes sociais. Vou estar acompanhando e logo depois já trago aqui no canal para quem quiser saber. Certo? Outro detalhe importante também é que para esse jogo e até para o outro, o Corinthians não vai ter aí o Renato, o Yuri e o Balbuena. Esses três estão praticamente confirmados que não vão jogar. De resto aí, Paulinho, Fausto Vera, até o Barleta, imagino que possam estar presentes pelo menos na segunda-feira, certo? O atacante Christian Barleta, o novo contratado do Corinthians, foi anunciado e já no dia seguinte foi apresentado em sua coletiva de imprensa, e uma coisa que me chamou a atenção no garoto, além de sua humildade e maturidade durante as perguntas, foi o número que ele escolheu para usar aqui no clube. Segundo ele, todos os números que ele gosta já estão ocupados, já estão sendo usados, e aí para não escolher um número qualquer do tipo 46, 35 da vida, ele diz que vai optar pela 77, que foi justamente o ano em que o Corinthians saiu da fila depois de tantos anos no século passado. Só que claro, o Corinthians está evitando por números assim em seus jogadores, porque como a gente sabe, antigamente pelo menos restringia até o número 30. Hoje em dia vai até os 50 porque aumentaram o limite de inscrição, mas essa possibilidade pode sim acontecer, já que a Conmebol discutiu aí, cogitou recentemente aumentar ou liberar do 1 ao 99, não tem mais essa restrição, deixar cada um pôr o número que quiser e tá tudo certo. Claro, isso ainda não é certo, ainda vão ver, vão avaliar se isso vai dar certo ou não, mas o Corinthians está esperando apenas essa resposta da Conmebol para ver se pode colocar o Christian ou não como camisa 77. E lembrando aqui, fiel, que o próximo jogo do Corinthians será pela Libertadores, no começo do mês que vem. Então, se eles liberarem isso daí, do 1 ao 99, deixarem sem restrição nenhuma, é provável que vejamos novamente um jogador vestindo a 77 no timão. O último, para quem se lembra, foi o Jô, que infelizmente não honrou do jeito que a gente esperava. Eu até comprei a camisa dele na época, mais pelo número na verdade, e depois de alguns anos, veremos ela sendo usada novamente e torcendo para que dessa vez esse número seja honrado. Do contrário, se não liberarem, aí sim ele vai ter que pegar qualquer uma e vai ficar por isso, certo?
Se tem um cara que chegou perto de vir, mas definitivamente não virá mais pro Corinthians nessa temporada, é o meio atacante Matheus Pereira. Contado pela torcida como um dos substitutos ideais pro lugar de Renato Augusto, o jovem de 26 anos é um dos jogadores que a diretoria não possui interesse, de acordo com o portal Central do Timão. Tá arriscado da lista, esse aí não vem mais, muito por conta dos valores impostos pelo clube árabe numa sondagem que o Corinthians fez recentemente. O Corinthians procurou aí o Al Hilal para saber mais sobre essa situação dele e viu que a pedida era extremamente alta. Primeiro, que os valores já eram altos e ainda eram em dólar. Segundo, que os salários e luvas também seriam altíssimos. Com isso, como essa negociação não deu certo, ele acabou sendo negociado semanas depois por empréstimo com outra equipe do Oriente Médio. E agora tem tudo para voltar para lá no final desse mês. E fiel, pior que até tinha uma informação dizendo que o atleta, o próprio Matheus Pereira, queria vir ao Timão. Ele se empolgou com esse interesse e até tinha vontade de vir para cá. Mas como as coisas por lá não dependem tanto do jogador como por aqui, acabou que isso nem rolou e nem deve rolar tão cedo uma volta ao Brasil. Lembrando também que na coletiva o Duílio fez uma brincadeira com a imprensa sobre esse lance de substituto pro Renato e tudo mais, dizendo que se alguém tivesse uma sugestão de jogador para substituir o Renato, que passasse a ele, sabe, naquele tom debochadinho. Pois é, mas fato é que o Matheus Pereira não veio e não virá também, e seguindo esse mesmo raciocínio, dá pra pôr aí também o Igor Coronado, que também tá lá no Al Ittihad, o time do Romarinho, e não vai vir, certo? O sorteio da Libertadores, que vai definir os grupos dessa competição e também da Sul-Americana, estão a poucos dias de acontecer. Mais precisamente no dia 27 desse mês, daqui 4 dias, vai rolar esse sorteio e já nessa semana foram definidos com aqueles que vieram da pré. E como a gente já bem sabe, a gente não está no pote 1, acabou caindo no pote 2 por conta do desempenho na Libertadores e tudo mais, a gente pode pegar qualquer não brasileiro do pote 1, como o Boca, o River, o Nacional, o Independiente Del Valle e o Olímpia, que pra mim é até o mais tranquilo desse pote 1, o Olímpia ou até o Independiente Del Valle. Já no pote 3, aí sim a gente não precisa se preocupar, porque só tem baba, com todo respeito, mas grande parte desses times aí até no passado estava disputando a Sul-Americana e nem fedeu e nem cheirou. No máximo o ex-time do Vera pode preocupar um pouquinho, mas também não é nada demais. Por último temos o pote 4, que aí sim a gente vai precisar ter uma atenção maior e rezar para não cair no mesmo grupo do Galo, porque como eles vieram da pré-Libertadores, eles podem cair em qualquer grupo, independente se tem brasileiro ou não. Então pra mim é isso, não caindo no mesmo grupo do Galo, e se for possível de times de altitude também, da Bolívia, esses lugares aí, pra mim vai estar de boa. Pode até cair no grupo do River, amigão. De resto, pode vir qualquer um que é moleza. Pelo menos na teoria, porque se tratando de Corinthians e principalmente na Libertadores, não dá pra duvidar de nada, fiel? Enfim, que grupo vocês achariam bacana ou até interessante de se cair na semana que vem? O mais fraco ou o mais forte? Tem quem queira isso, Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!